Entrevista na Mirante News. A gente vai falar sobre o cenário aeroespacial nacional e também sobre tecnologias que vão colocar o Brasil aí em destaque. Nesse cenário, a gente está recebendo o CEO da Concert Space, Rafael Mordente, que tem um projeto de evolução tecnológica muito interessante, né, que é o Sistema Nacional, que relaciona a questão do posicionamento, a inércia e o GNSS. E a gente vai falar um pouco sobre esse projeto, como é que ele foi realizado ao longo desses últimos anos, como é que foi a inclusão no lançamento de amanhã, e explicar, né, tirar esse ponto que algumas pessoas têm de dificuldade de entender como é que vai funcionar esse sistema, a importância que vai ter para o estado do Maranhão, e o Rafael vai contar tudo pra gente. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela Mirante News FM por me receber aqui. É uma satisfação estar aqui no programa Abrindo Verbo, e é uma satisfação também poder compartilhar com todo mundo o que está sendo feito no Brasil, todas essas evoluções que a Agência Espacial, a Força Aérea estão investindo para que o Brasil tenha um acesso autônomo ao espaço, que o Brasil figure ali no centro, no epicentro do setor espacial mundial. Então, tá aqui para falar disso, que é basicamente o trabalho da minha vida, é uma satisfação muito grande. SNI-GNSS, uma sigla grande. Isso mesmo. Explicando para o nosso ouvinte, o que significa essa sigla e o que esse equipamento faz de fato. Certo. Para começar a desmistificar a sigla, eu vou começar do final. GNSS, na verdade, é o que a gente costuma chamar de GPS. É porque GPS é um sistema de posicionamento americano. Só que existem vários outros, né? Existe o chinês, existe o europeu, existe o russo. Então, GNSS engloba todos os sistemas tipo o GPS. Então, GNSS é uma forma de navegação. E SNI é Sistema de Navegação Inercial. Ou seja, é um sistema de navegação baseado na inércia. O nosso é o SNI-GNSS porque é um sistema de navegação baseado na inércia e em sinal GNSS. Então, esse é o resumo da sigla complexa, né? Mas esse tipo de sistema, ele é basicamente o cérebro de um veículo de lançamento. Sim. Né? Só para tentar explicar o contexto, um veículo, um foguete, como por exemplo esse que vai ser lançado a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, pode ser a partir de amanhã, mas pode ir até o dia 22, que é o Rambit Nano da empresa InnoSpace. Esse veículo, em alguns momentos, veículos como esse, em alguns momentos, pode chegar numa velocidade acima da velocidade do som, às vezes 7 vezes a velocidade do som. Então, foguete satelizador, normalmente, ele é guiado de forma autônoma. Não é uma pessoa que está controlando o foguete. Você tem ali um sistema que é responsável por identificar se o foguete está seguindo a trajetória que era prevista, e em caso de perceber alguma perturbação, algum vento lateral, alguma coisa que acontece ali ao longo do lançamento, ele percebe essa mudança de rota e faz a ação para corrigir. Então, o sistema de navegação inercial GNSS é um sistema que é o núcleo de um sistema de controle. Ele é responsável por identificar essa posição do veículo, a velocidade dele, a aceleração, para onde ele está indo e tudo mais, para permitir que esse veículo faça a sua trajetória e, obviamente, você tem ali uma questão relacionada à segurança do lançamento, então perceber se ele está saindo da rota de lançamento, podendo ter algum problema, ou então se ele vai colocar o satélite, que é o objetivo do foguete, exatamente no ponto da órbita que era pensado. E a gente sabe que todo esse trabalho, assim como foi durante a corrida espacial na Guerra Fria, e também em outros momentos, é claro, da história aeroespacial mundial, esses equipamentos, essa tecnologia, ela acaba, alguns anos depois, servindo como utilitário para o nosso dia a dia, como o próprio GPS, por exemplo, que hoje a gente utiliza para a gente colocar no Google Maps um caminho para um restaurante ou um caminho para algum ponto turístico. Só que antes isso servia para projetar a rota de um veículo aeroespacial em determinado ponto da órbita terrestre, enfim. Existe essa previsão também para esse equipamento no futuro? Claro, claro. Bom, o SNI-GNSS, ele vem, eu acho que até é importante explicar um pouco da gênese, né? Por que a gente começou a desenvolver esse equipamento. Como você disse, em momentos de crise, os países dão um salto tecnológico para poder criar algum tipo de autonomia ou algum tipo de soberania.
a corrida espacial foi exatamente isso, né? Você tinha Estados Unidos, Rússia, depois, um pouco depois você tinha mais países da Europa, China, estão todos buscando a soberania tecnológica, né? A capacidade de colocar os seus próprios satélites. No Brasil não é diferente. Em 1979 criou-se a chamada MEC-B, que é a Missão Espacial Completa Brasileira. O que é o objetivo da MEC-B? É lançar um satélite nacional a partir de um centro de lançamento nacional, utilizando um foguete nacional. Então, esse é o contexto. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que desenvolver algumas tecnologias que são críticas. E nesse sentido, o SNI figura dentre elas. Porque é um tipo de tecnologia que é uma tecnologia que não se compartilha. Muita gente fala, rocket science. O SNI é um exemplo de rocket science. É algo que ninguém vende, ninguém transfere esse tipo de tecnologia. Então, para o Brasil ser capaz de desenvolver o próprio veículo lançador, ele precisa dominar essa tecnologia. Então, nessa esteira, a Agência Espacial Brasileira desenvolveu uma encomenda tecnológica e trouxe empresas do setor privado para poder aceitar esse desafio. E essa encomenda tecnológica, ela é importante porque ela é um modelo diferente de compra pública de inovação. Ela é um modelo que não está baseado somente no preço, está baseado no preço e na capacidade das empresas de entregar o produto ao final. E eu acho que é um grande avanço, por quê? Porque nesse caso, nós conseguimos chegar ao final. Tanto é que esse teste que a gente vai fazer com a InnoSpace é exatamente um teste em voo, algo que você só faz na última instância de um desenvolvimento. Então, sistemas de navegação inercial são coisas meio simples, né? Se você pensar, por exemplo, o seu próprio celular, se você tentar navegar para algum lugar, ele vai te dar ali um sinal GNSS, você tem ali uma resposta do GPS para poder te falar para onde você tem que ir. A diferença é que um veículo vai andar numa velocidade muito maior, com uma aceleração muito maior e num ambiente muito mais complexo do que o ambiente terreno. Você está falando de uma velocidade absurda, você está falando de trepidação, calor sobe, calor desce. Então, a técnica está em desenvolver uma tecnologia que suporte esse tipo de ambiente. Muito interessante, né? E é um marco para a história das movimentações aeroespaciais aqui no Brasil, mas principalmente por conta da ciência, né? Porque a gente vai avançando nesse ponto e, como você mencionou, tem certa autonomia, né, em relação aos outros sistemas de posicionamento que a gente tem ao longo aí do planeta, dos outros países, né? Sim. A gente sabe que para chegar nesse ponto não dá para fazer sozinho, né? Com o Certispace, claro, está trabalhando com parceria e também com o financiamento da própria agência da Agência Espacial Brasileira. Perfeito. Quem são esses parceiros? Há quanto tempo vocês já estão trabalhando? Em suma, né? Quanto tempo vocês estão trabalhando nesse projeto? Quais foram os principais obstáculos? Mudou muita coisa de lá para cá? Traz essa análise para a gente. Perfeito. Eu acho que um dos grandes acertos da Agência Espacial Brasileira ao financiar esse projeto é que ela tinha como uma das premissas que nenhuma empresa tocasse essa inovação sozinho. Por quê? Porque é praticamente impossível. Sim. Eu acho que são tantas áreas de conhecimento diferentes que, se você tentar assumir uma responsabilidade como essa, a chance de você não entregar no final é muito grande. E a gente está falando de dinheiro do contribuinte, então a responsabilidade sobre um desenvolvimento como esse é muito grande. Então a Concert encontrou dois parceiros absolutamente competentes. Então a gente tem a Horus High-Tech, que é uma grande... Eu acho que o Walter, inclusive, ela é dirigida pelo Walter Ricardo Chad, que deve ser o maior nome na área de navegação no Brasil. Ele veio da Força Aérea, foi aluno do ITA. Ele trabalhou durante muitos anos no IAE com desenvolvimento de sistemas de navegação, e ele fundou a Horus High-Tech, que é assim... Você até me perguntou sobre a diversificação. Ela trabalha com drones, ela trabalha com plataformas de petróleo, porque as plataformas de petróleo também precisam entender a sua posição no espaço. Então a Horus High-Tech é uma empresa já com muita história na área de desenvolvimento desse tipo de sistema. E a Cron é uma spin-off do INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é conduzida pelo Otávio Durão, pelo Brigadeiro Rigobelo e pelo Celso. E é uma empresa que já trabalhou em projetos muito grandes, como por exemplo o Nanomirax. Durante o INPE, eles trabalharam nos principais satélites que o Brasil desenvolveu. Então, a Concert, ela jamais conseguiria fazer isso sozinha. Foi um trabalho em conjunto com a orquestração da Agência Espacial Brasileira e numa parceria muito forte com a Horus High-Tech e com a Cron.
Como foi o processo de diálogo com a InnoSpace para a inclusão, né, de todos esses equipamentos nesse lançamento de amanhã? A InnoSpace ela tem feito um trabalho colaborativo muito grande no Brasil. Então, não só com a Agência Espacial Brasileira, mas com outras iniciativas, por exemplo, a Castro Leite Consultoria, a CLC, com a UFMA, que eles estão lançando também um satélite da UFMA. Então, eu acho que primeiro parte do espírito da InnoSpace de trabalhar colaborativamente com instituições nacionais. Então não tem essa questão tão específica, é um lançamento do sul-coreano, mas é uma vitória do Brasil ao mesmo tempo. E eles têm assumido essa postura no tratamento deles. E eles ofereceram para a agência espacial um espaço nas cargas úteis que seriam lançadas. Ainda que seja um lançamento comercial, e eles tinham todo o direito de cobrar por isso, eles ofereceram gratuitamente para a Agência Espacial Brasileira um espaço para poder fazer lançamentos. E nisso a Agência Espacial Brasileira escolheu algumas cargas úteis, e aí carga útil é o que vai dentro do satélite, né? Que eram do interesse do país. Nisso a gente tem satélite da Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos, por exemplo, o sistema de navegação inercial. Então, foi primeiro uma postura da InnoSpace e posteriormente uma decisão da Agência Espacial Brasileira de utilizar essa oportunidade de fazer um teste em voo de um sistema que é crítico para o Brasil ter o seu próprio foguete. Nossa, muito bom, muito interessante. E mostra, né, que nesse quesito da ciência também, como você disse, né, era um lançamento privado, né? Tinham todo o direito de recusar, sim, mas mostra o quanto estão também comprometidos, né, com essa causa e que são parceiros nesse sentido também. Sim. E quanto tempo, no caso, o equipamento ele vai ficar no foguete? Ele vai ficar na órbita? Também os nossos ouvintes estão questionando isso. Como é que vai ser esse pós-lançamento? Depois de lançado, depois de testado, como é que vai funcionar, né, o SNI GNSS? O SNI GNSS, o teste dele é exatamente durante o lançamento, né? Como ele é um sistema desenvolvido para veículos lançadores, o que importa é do momento que sai do chão até o momento que faz a colocação dos satélites em órbita. Então, a partir daí, o SNI já não tem nenhum experimento que esteja sendo realizado. Então, para a gente, o que faz sentido é o momento, ao contrário dos satélites, né? Porque a missão do satélite começa depois que ele é colocado em órbita. No nosso caso, a gente está interessado no caminho, né? No caminho entre a Terra e o espaço. E aí a gente vai medir ali as acelerações, as mudanças em relação à trajetória. Nós vamos analisar como é que foi o desempenho do nosso sistema durante o voo, e a partir disso a gente vai coletar dados ou para poder atuar no sistema novamente e fazer um próximo teste, que é normal desse tipo de lançamento, ou então nós vamos confirmar o que a gente já percebeu nos testes que são feitos em solo, porque antes da gente partir para o espaço, nós fazemos muitos testes em solo. A gente faz teste de vibração, teste térmico, teste de compatibilidade eletromagnética, teste de interferência eletromagnética. Então, nesse sentido, a gente fez tudo que a gente podia fazer em terra, e agora é a hora quando tá valendo, sabe? Então, para o SNI especificamente, a missão acaba quando a missão do satélite começa, que é quando chega na órbita. Muito bom, muito interessante. E a gente pode, é claro, né, que essa pergunta, a resposta dela a gente vai ter depois do lançamento, mas já dá pra gente projetar no futuro, por exemplo, a venda desse tipo de inteligência, ou então a inclusão, não apenas aqui a nível de Brasil, mas também para programas espaciais de outros países? Claro, claro. Bom, eu acho que isso também é uma postura muito interessante da Agência Espacial Brasileira, que ela não prepara a indústria nacional somente para servir ao Programa Espacial Brasileiro. Ela prepara o desenvolvimento tecnológico a fim de que tenhamos a soberania, tenhamos autonomia no acesso ao espaço, mas ela quer que a indústria ande com as próprias pernas. Então, tanto que na apresentação da proposta, antes até da gente ser escolhido como uma das empresas que ia desenvolver, a gente tinha um plano de negócio. O sistema de navegação inercial ele é desenvolvido para veículos lançadores, mas ele pode atingir outros mercados, ou outros mercados de veículos lançadores. Então, veículos lançadores europeus, americanos, de outros países utilizarem a nossa solução, a própria InnoSpace eventualmente utilizar a nossa solução, quanto nós podemos diversificar para outros tipos, veículos terrestres, veículos marítimos, aviões. Então, esse tipo de tecnologia que é muito robusta, que é capaz de te entregar com precisão
qual que é a posição do objeto, com que velocidade ele está andando, para onde ele está indo e como que ele está acelerando. Isso serve para diversas outras práticas. Então, a ideia é, nós estamos garantindo aqui, com esse desenvolvimento, uma parte da autonomia no acesso ao espaço, ao mesmo tempo que nós estamos olhando para o exterior, para outros potenciais clientes, para poder comercializar essa solução. Muito bom. E a gente sabe que tem outros parceiros, né? Principalmente a Universidade Federal do Maranhão em seus projetos, né? Tem também itens que não são aqui do Brasil, mas que vão estar incluídos nesse lançamento. Teve diálogo também da ConcertSpace com esses outros parceiros que vão estar ao lado de vocês nesse lançamento? Claro, muito obrigado pela pergunta, porque era algo que eu queria colocar e eu tinha me esquecido. Quando eu vim para cá, pessoalmente eu sou de Minas Gerais, mas quando eu vim para cá em novembro de 2016, eu vim para cá com uma missão. Era estabelecer a ConcertSpace como uma empresa parceira do Centro de Lançamento de Alcântara, o que a gente faz, na verdade, há mais de 40 anos, porque a gente trabalha com os Centros de Lançamento Nacionais desde a fundação da primeira empresa que deu origem à Concert, mas também ajudar a criar, eu não sou capaz de fazer sozinho, mas ajudar a criar um ecossistema espacial no Maranhão. Então, uma das premissas da ConcertSpace é contratar somente gente daqui. Todos os funcionários da ConcertSpace são maranhenses, ou se não são maranhenses, eventualmente nasceram no Rio de Janeiro. Eu tenho um parceiro que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou para cá antes dos 10 anos, mas eles residem aqui, eles têm família, o recurso fica aqui no Maranhão. Então, a Concert, ela não só está focada nos parceiros maranhenses, não vou nem entrar no detalhe dos parceiros nacionais, mas nos parceiros maranhenses, como os convênios que nós temos para técnicos e para engenheiros com o IFMA, que fica em Alcântara, na cidade de Alcântara, e com a UFMA, que fica aqui em São Luís. Então, eu acho que é o mínimo que a empresa pode fazer, vindo para cá, trazendo esse desenvolvimento, buscando evoluir o setor espacial a partir do Maranhão, é trabalhar com os recursos maranhenses, fazendo parceria com as instituições maranhenses. Quando o curso de Engenharia Aeroespacial ele foi criado aqui na Universidade do Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, estava lá no dia do processo de lançamento, né, de anúncio. Fiz essa cobertura. Foi em 2017. De lá para cá, você acredita que esse cenário, né, de desenvolvimento aeroespacial aqui no Maranhão mudou muito? Definitivamente, definitivamente. Primeiro que a Concert não é a única empresa, então, por exemplo, a Crux é uma empresa maranhense que atua aqui no Maranhão e é uma empresa muito proeminente no setor espacial, principalmente no desenvolvimento de veículos lançadores também, suborbitais, orbitais. Então, isso já até está fora da alçada da própria Concert, mas, por exemplo, 2 dos nossos engenheiros são da UFMA, a gente tem alunos da UFMA já fazendo mestrado no ITA, doutorado no ITA, saindo daqui para trabalhar em empresas fora do Maranhão e também sendo retidos pelas empresas maranhenses. Então eu acho assim, que o cenário que nós tínhamos em 2017, que eu lembro, a gente ainda tinha algumas operações no centro de lançamento, se eu não me engano, eram operações ainda suborbitais, para agora, onde o centro de lançamento assinou um acordo de salvaguarda tecnológica, está habilitado a fazer lançamentos internacionais, está demonstrando para o mundo, através do lançamento da InnoSpace, que outros países podem vir lançar os seus satélites a partir daqui, que é muito mais econômico, que é muito mais estratégico para poder atingir determinadas órbitas. Esse cenário espacial aqui no Maranhão, ele é completamente diferente do que a gente tinha 10 anos atrás. Então, até para nós, até para mim, eu pessoalmente que cheguei aqui em 2016, eu vejo o cenário agora com muito mais otimismo, com investimentos diretos da FINEP na evolução robusta do Brasil no setor espacial. Então, os alunos da UFMA hoje encontram um cenário muito diferente do que eles tinham quando o curso começou. E a gente sabe que é um ambiente que é muito propício ao setor de inovação, principalmente startups, né? Já teve algum projeto desse tipo que você chegou a visitar aqui no estado do Maranhão, Rafael? Já a própria Crux é um exemplo.
a Guará Space, que é uma empresa júnior da Universidade Federal do Maranhão. Ela também ela tem desenvolvido algumas soluções. Os próprios satélites desenvolvidos pela UFMA, um exemplo é o Jussaracá, que é o que está sendo lançado agora, se eu não me engano. Tem também o Aldebaran, que é um outro satélite que está sendo desenvolvido. E isso tudo é uma parceria da universidade, inclusive um abraço para o coordenador Carlos Brito, né, que é o coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial na UFMA, com as empresas que estão disponíveis para poder fazer essas parcerias. E aí tem a Crux, tem a própria Guará Space, tem a Pion. Então, essa expansão das parcerias e a utilização de startups que são muito mais dinâmicas, que têm um modelo de desenvolvimento muito mais moderno, são fundamentais. E sobre futuro, né? Para a Concert Space, além desse projeto que teve dedicação ampla nos últimos anos, já tem alguma coisa também no futuro? Está sendo organizada aí? Certamente, né? Se não tiver, a gente morre no ano que vem, né? Não tem jeito. Não, com certeza. A Concert Space, ela na verdade, ela vem de um grupo chamado Concert Technologies. Ela é uma unidade de negócio de um grupo que já trabalha no setor espacial e no setor de energia há mais de 40 anos. Então, a Concert nasce lá na construção do CLA, em 1980, alguma coisa nessa época. Ela deixa de ser a Audiolab, que foi a primeira empresa, para virar Concert em razão do projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Não sei se já ouviu falar, mas foi um sistema criado para poder fazer a proteção da região amazônica. E em 2023 nós fizemos a transição de criar uma unidade de negócio específica para o setor espacial, exatamente porque nós acreditamos no futuro do setor espacial. Senão a gente tinha mantido uma empresa única ali trabalhando no setor de energia, no setor de indústria, no setor espacial ao mesmo tempo, porque seria mais seguro. Não, a gente está apostando numa empresa puramente espacial, exatamente porque a previsão de investimentos, a previsão de projetos, onde o Brasil está para chegar no setor espacial, que é de fato no grupo do G10. A gente tem hoje mais ou menos 9 países que têm o seu próprio veículo lançador. Em breve a Concert, obviamente que junto com outras empresas, vai ajudar o Brasil a fazer parte desse G10. Centro de lançamento de Alcântara é um trunfo aqui do estado, né? Definitivamente. Eu acho que é um trunfo do país, não é um trunfo do estado. A estrutura, a infraestrutura que o centro de lançamento tem, a forma como o centro de lançamento opera, inclusive mais segura do que muitos outros centros de lançamento. O centro de lançamento ele exige uma segurança 10 vezes maior do que outros centros de lançamento no mundo. Então, a forma como o Brasil prioriza a segurança à vida, a segurança ao patrimônio, é algo que é espetacular. E a equipe que tem no centro de lançamento, a posição do centro de lançamento em relação ao Equador são trunfos nacionais. Eu acho que é uma carta que o Brasil tem para poder figurar no setor espacial mundial. Tem um exemplo que não é um conto, não, é um cálculo que foi feito. Órbitas equatoriais são aquelas que pegam de leste a oeste, né? Então você tem órbitas polares que vão de norte a sul e tem órbitas equatoriais que vão de leste a oeste ou o contrário. É mais fácil, a partir dos Estados Unidos, você colocar um satélite na órbita da Lua do que você colocar nessa órbita equatorial que o CLA alcança com muita facilidade, com 30% de economia de combustível. Então, para que tenhamos ideia da grandeza dessa posição estratégica, quando a gente fala de economia de combustível, 30% de economia de combustível. Se você estiver olhando para um carro, isso não é nada. 30% na verdade é muito, né? Mas não é nada tão crítico assim. Mas quando você pensa num foguete, que 80% dele é combustível, economia de 30% é 1/3 do foguete. Então, cada quilo economizado é 1 quilo a mais de satélite que você coloca em órbita. Então, a ideia da grandeza dessa posição estratégica é muito maior do que só olhar para 30% de economia de combustível em si. É o que isso significa. Então, a gente fica acompanhando aqui com grande expectativa o lançamento de amanhã. Parabéns, Rafael, pelo trabalho, também pelo trabalho desenvolvido aí pela Concert Space, também por todas as equipes parceiras, né? Estão evidenciando a ciência aqui do estado do Maranhão. Convido nossos ouvintes para acompanhar então o lançamento
amanhã. A gente espera que dê tudo certo, né? A gente sabe que existe uma coisa chamada janela de lançamento. Exatamente. Mas todas as condições favoráveis para amanhã, a gente fica nessa expectativa. Convido os nossos ouvintes também para acompanhar. Maravilha. Bom, estão todos convidados. Eu acredito que vai ser transmitido. Eu garanto que a Agência Espacial Brasileira vai estar transmitindo. Deve haver outros canais. Mas é um momento histórico, não só para o Maranhão, mas um momento histórico para o Brasil, onde o Brasil se coloca numa posição muito interessante em relação ao mercado nacional. Começa amanhã começam as tentativas, até o dia 22, se Deus quiser, nós teremos um satélite, na verdade vários satélites lançados a partir de solo brasileiro, que é um ganho para todos nós. É isso. Muito obrigado pela presença, Rafael Mordente, CEO da Concert Space. Agora 2h58, 2h58. Rápido intervalo. A gente volta já com mais Abrindo o Verbo para você. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1, 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Abrindo o Verbo Na Mirante News FM.